Empreender não é só abrir um CNPJ e vender. É ter responsabilidade, postura e visão de longo prazo. Será que você está encarando o seu negócio com a mentalidade certa? Inspira! Respira! E não Não pira! pira! Olá, Amouras! Sejam muito bem-vindas, Amouras, a esse episódio. Vocês já devem ter visto aí no título: Profissional ou Amador, a mentalidade que faz o seu negócio dar certo. Estamos eu e Kel aqui, o que? No clima carnavalesco, semana pós-carnaval, né? Porque estamos aí no dia 7, então, apesar de que Recife vai ser 10 dias de carnaval, né? Que emendou, imprensou, e aí a gente vai até domingo nesse rolê. Mas como é que vocês estão do lado aí? Antes de eu começar e de eu pedir o que eu sempre peço para a Kel, deixa eu só fazer um disclaimer. Gravamos de casa, então tem barulho de obra, cachorro late, avião passa. Enfim, é aquilo que vocês já estão cansados de saber nesse podcast. E aí eu vou fazer o clássico, pedir para a Kel, pedir a vocês algumas coisas. O que é, Kel? Amouras, não esqueçam de curtir o episódio, de comentar, porque nós adoramos saber a opinião de vocês, ouvir os relatos de vocês. Compartilhem com outras amigas empreendedoras, convidem a galera para o nosso bonde. E estamos aí em todas as redes sociais, né? Spotify, YouTube, Instagram, TikTok, tudo. Onde você procurar, você nos encontra. Ah, muito importante, Histórias de Pira. Temos um link aqui abaixo do episódio. Temos link em todo lugar para você clicar e enviar as suas histórias de pira, aquelas histórias de perrengue, de acontecimentos que só a empreendedora sabe, né? Mandem pra gente que a gente conta tudo aqui no sigilo. Exatamente. E um pequeno detalhe, no Spotify, agora a gente também tá com vídeo. Então, deem a opinião de vocês, se vocês gostam de assistir por lá por vídeo ou só áudio, comentem aqui embaixo para a gente saber. Como eu disse, acho que lá no primeiro episódio, vários testes acontecendo nessa segunda temporada. E é isso. É sobre isso. Vamos adentrar neste assunto, que eu diria um tanto quanto polêmico, né, Kel? A gente deu uma breve ousada, porque, bem, como você bem disse, não temos rabo preso com ninguém. Esse podcast é sobre isso. Exatamente, exatamente. Eu acho que é um tema super importante para a gente trazer para as Amouras, né? Muitas são aí empreendedoras iniciantes, estão chegando nesse universo agora. E é aquela coisa, né? Do pequeno é que se faz o grande. Então, não é porque você está começando agora que você precisa ter uma atitude amadora, ter um comportamento amador. Você já pode começar aprendendo a fazer certo, e foi para isso que a gente criou o podcast, para compartilhar tudo que a gente tem aqui de conhecimento e de experiência. Exato. Sabe uma coisa que eu tava pensando, Kel? É que isso foi uma tecla que eu bati muito na primeira temporada, né? E aí a gente volta para esse ponto. A educação em empreendedorismo. É uma coisa que não se tem nas escolas, nas faculdades. Na verdade, algumas escolas têm, algumas faculdades estão começando a introduzir isso. Até porque o boom do empreendedorismo, empreender sempre foi uma coisa que todo mundo, é para doido, é para gente que gosta de se arriscar e etc. Mas a gente teve a pandemia que deu esse boom nesse mercado muito forte, e aí veio muita gente sem essa educação necessária sobre o empreendedorismo, né? Sem saber exatamente o que é que precisa fazer, como fazer, qual a melhor forma de estruturar o seu negócio para que ele tenha longevidade, sem realmente entender o que significa ser empreendedora. Muita gente acha que, de fato, como eu disse no início do episódio, é só vender. É só chegar lá e falar e vender, e é isso. Mas tem tanta coisa por trás
E aí eu percebo, de certa forma, esse é um ponto, minha gente, que eu e Kel, a gente conversa bastante no offline, né? A gente, nas nossas conversas ali do WhatsApp, é um podcast à parte. Eu diria que é quase um podcast proibido em 56 países. Mas a gente fala muito sobre isso, sobre como muitas vezes falta autorresponsabilidade, de entender autorresponsabilidade, conhecimento, né? De entender o que é que significa aquilo e conseguir se doar para aquilo, porque empreender exige muito que você se doe para o seu negócio, né, Kel? E tem também aquele aspecto, né, que nós vivemos num país onde muitas pessoas começam a empreender por pura necessidade, né? Encontram no empreendedorismo uma maneira de gerar renda para as suas famílias. Então é natural que a pessoa comece ali meio tateando tudo, sem saber muito bem como fazer. E aí é quando às vezes faz falta realmente essa orientação. É muito importante que a pessoa, mesmo começando ali por necessidade, sem saber, mas se ela quer que o negócio cresça, se ela quer se manter, se ela quer que aquilo não seja só uma renda curta também, né? Que a gente sabe que empreender tem muitos custos, que ela busque se orientar no O caminho do profissionalismo, empreendedorismo. né? Busque esse profissionalismo. E também tem o outro aspecto, sabe? Que uma vez eu conversando com uma pessoa, ela me falou isso. É porque nós, por exemplo, eu e Rai aqui, a gente conversa muito fora do podcast também, porque nós trabalhamos juntas, nós temos uma visão muito parecida de onde nós queremos chegar. E nós somos Uma visão ambiciosas de para querer negócio, crescer. né? Isso, temos uma visão de negócio, temos uma visão ambiciosa para as nossas vidas, né? De querer conquistar coisas grandes. E assim, às vezes a pessoa realmente não tem. E por não ter, ela não busca nem o mínimo que é ter ali um profissionalismo. Então, realmente, é uma mistura de fatores, né? Esse ponto. É a pessoa existir ali a possibilidade do acesso a esse conhecimento, existir o fomento do empreendedorismo da maneira mais adequada, mais profissional possível, mais sustentável, né, nesse mundo que a gente vive, existir também o interesse por parte da pessoa e esse desejo desse crescimento estruturado, desse alcançar coisas um pouco maiores do que aquele dia a dia da correria do empreendedorismo. E como tudo se conecta com tudo, né, que é uma coisa que eu estava lembrando aqui, esse é um assunto que eu acho que a gente conversou sobre lá em sociedade. Mas essa é uma pergunta para quando você vai empreender em sociedade fazer. Qual é a sua visão de negócio? Você quer se tornar grande? Não, eu quero me tornar pequeno. Então, será que essa visão do seu sócio bate com a sua? Porque isso vai gerar um atrito, né, lá na frente. E é interessante você conversar isso antes de começar a sociedade, porque quando dá merda, com toda a licença da palavra, ninguém vai pensar de cabeça fria. Então, isso em todos os aspectos, você entender. Por isso que a gente volta no ciclo do autoconhecimento, né? Você entender aonde você quer chegar, como você quer chegar, faz total sentido para o empreendedorismo. Bato novamente nessa coisa de dizer que empreender é, de fato, o maior e o mais difícil teste de autoconhecimento que você pode fazer. Né? E aí, sabe uma coisa que me lembrou? Sempre que eu olho para baixo, gente, eu e que a gente tem uma pauta para a gente não sair falando, né? Igual uma matraca e não esquecer das coisas, ou perder o tempo, mas se prolongar demais, né? Não perder tempo. Mas um dos pontos que a gente colocou aqui na pauta foi: não basta ter um produto bom, um serviço bem feito, é preciso ter postura profissional e mentalidade de crescimento. E uma coisa que eu estava lembrando, que é o que eu já ouvi, é essa questão de que branding salva até produto ruim. Não, não salva. Não salva, porque a lógica do branding é a gestão constante, né? E aí, se você tem um produto ruim, a partir do momento que você, produto ou serviço, tá, gente? A partir do momento que você vende aquele produto ou aquele serviço de uma maneira que não é boa, gente, pode ser que o bloquinho que tá passando aqui agora vaze no áudio. Mas isso é Recife em carnaval.
Mas eu até perdi a linha de raciocínio. Lembrei. A partir do momento que o cliente, o consumidor, tem aquele primeiro contato, né, e for uma coisa ruim, ele vai gerar um feedback ruim pro público. Então, não importa se o seu produto é bom ou ruim. Quando as outras pessoas, o seu público ouviu quem já comprou teve, né, de coisa ruim, não vai querer comprar. Então, não, brand não salva nem produto ruim. Eu vou mutar um pouquinho, tá bem alto aqui, Kel. Então, vai seguindo daí, vai seguindo. Não, mas tá tranquilo, tá tranquilo. Eu pelo menos, estou ouvindo bem ao longe. Não sei como é que vai ficar na gravação, mas tá tudo certo, gente. É carnaval, é esse caos, essa loucura. É sobre isso, mas faz muito sentido, Raio, o que tu falou. É como se a pessoa pensasse que o branding ele vai ser uma maquiagem, né, para esconder alguma coisa. E assim, não. Isso. Você pode até tentar e pode até talvez funcionar ali no começo, mas quando justamente começam a vir esses feedbacks da experiência das pessoas, a fofoca começa a se massificar, né, a respeito daquela marca, daquele produto, a casa cai, tudo desanda. Então não basta realmente ter um produto bom, um serviço bem feito para você conseguir empreender. Você tem que ter uma visão, né, uma visão profissional, uma postura profissional para cuidar de tudo, para cuidar desse todo. O que é que está acontecendo? Quem está em vídeo Pandoca, está... ela tem medo de bloquinho de carnaval. Ah, Aí ela veio correndo pra mim, só que eu tava virada de frente. Aí ela ficou tipo, mãe. Aí olha quando para eu olhei, mim. ela já tava. Quando eu olhei, ela já tava voltando, correndo pra caixinha dela ali na sala. Tá lá dentro, o pai foi lá acudir ela, pobre. A Ela pobre tá, se olha, fez com medo de carnaval. Como é que pode uma coisa dessa? o mundo se acabando para ela, coitada. A bichinha. Mas é isso, Pois é é. sobre. E aqui perto de casa tem várias escolas, então os bloquinhos das escolas estão tudo saindo. E aí eu acho que uma coisa que a gente pode pensar, né, assim, refletir sobre como é que você está tratando o seu negócio? Você trata o seu negócio como um passatempo ou você trata o seu negócio como ele realmente deve ser tratado, um empreendimento sério? Acho que isso é uma coisa tão importante da gente trazer e questionar, né, Kel? Meu Deus, às vezes eu fui querendo falar umas coisas aqui que proibiram em 56 países das conversas da gente. Mas realmente é uma. Eu e Kel, a gente trabalha com empreendedoras. A gente já teve os nossos grandes apertos, né? Não achem que é o mundo encantado de Bob. Nem a gente empreendendo, nem lidar com essas outras empreendedoras muitas vezes. Temos que ser honestos aqui, né? E assim, tem hora que, sendo muito sincera, nem todo mundo passa pelo filtro da Ressurgir. Porque eu tenho essa conversa prévia, a gente entende como é que funciona, e tem gente que não tem condições, porque não tem comprometimento suficiente ainda para isso. E aí, se você quer ver o seu negócio crescer, você. E, gente, veja, quando eu digo comprometimento, eu e Kel, a gente fala isso, não é. Eu vou trabalhar 24 horas por dia, eu não vou ter vida. Vocês já estão aqui a tempo suficiente para saber que a gente não pega por esse canto, né, Kel? Mas saber que vai ter a hora que você vai precisar fazer algumas escolhas. Esse carnaval mesmo a gente estava falando, né? Eu vou brincar hoje, vou amanhã, vou domingo e segunda-feira, muito que provavelmente eu pegarei o meu computadorzinho, irei ali para o meu belo sofá, vou botar uma série na TV e vou ficar trabalhando. Então, ó, eu não vou deixar a minha vida de lado, eu vou aproveitar o carnaval. Eu já escolhi ali as minhas atrações preferidas nos polos que eu tenho que ir aqui em Recife. E os outros dias eu vou aproveitar para dar uma trabalhada e, se eu quiser, também para descansar. Veja, um trabalhar de um jeito diferente. Eu não vou estar aqui sentada no computador na frente do escritório, eu vou pegar meu computador, vou para a sala, vou botar uma série, vez ou outra eu vou fazer uma pausa, eu vou dar um cochilo. Então, é um equilíbrio, mas é um comprometimento.
você tem prazos para serem cumpridos, você tem coisas para entregar. Se você estivesse trabalhando, eu faço sempre essa pergunta, tem gente que me acha uma ridícula, mas assim, se você estivesse trabalhando no CLT, você ia ter escolha. E por que você acha que o seu negócio não merece o comprometimento do que você trabalha numa CLT? Pois é. Pois é, e essa questão do comprometimento, ela está muito relacionada com essa mentalidade, com essa postura profissional, com esse enxergar o seu negócio não como um passatempo, não como uma coisa que você está fazendo para ter uma renda extra, não como uma tábua de salvação ou não como alguma coisa que alguém vai fazer por você. Porque não vai acontecer. Infelizmente, tem muitas pessoas que vêm para o mundo do empreendedorismo e eu acredito que isso foi muito potencializado pela internet, pelas redes sociais, Sim. né, das pessoas enxergarem o empreendedorismo como uma tábua de salvação de situações, por exemplo, de CLT que elas não estão bem e achar que o empreendedorismo é mais fácil. Só que não é. Não é. É você deixar a segurança de um salário ali todo mês para fazer a sua função e você ir para um lugar que você não tem certeza de absolutamente nada. Nada. Você pode Nada. ter, com o tempo e com a estrutura, uma previsibilidade, mas você não tem como ficar no seu lugarzinho confortável, esperando a coisa acontecer, porque não, minha amiga, as tendências estão acontecendo, o mundo está mudando e você está ali naquele fluxo. Então, muito dessa falta de comprometimento é de não colocar o negócio na prioridade que ele precisa ter para que ele cresça. Né? Então é difícil para algumas pessoas entenderem isso. É complicado, é delicado, são tantas coisas para a gente falar e são tantas variáveis assim. Se você empreende por hobby, tudo bem também. Se você não quer ter essa estrutura, se você não depende disso para viver, se você tem outras fontes de renda, isso aqui é só um alívio da sua cabeça, tudo bem também, a gente não está falando que isso é errado. Mas a partir do momento que você assume o empreendedorismo como sua única fonte de renda, sua única forma de trabalho e o valor que vai sustentar a sua família, ou você ou sua família, enfim, você precisa investir. Você precisa se tornar responsável por essa decisão. Você precisa assumir o seu papel, entender quais são as coisas que você precisa e lidar com isso, sabe? Eu vejo muita gente, cara. Eu já vi muita gente reclamar, Kel, de eu estava procurando uma pessoa para ficar no atendimento. Estava procurando uma pessoa para ficar na equipe de atendimento da minha empresa. Mandou uma mensagem para a pessoa. Nossa, eu vi isso recentemente. Uma colega de trabalho estava procurando uma pessoa para compor a equipe dela de atendimento e mandou uma mensagem para a pessoa. E o atendimento foi horrível. Agora você para e pensa, você presta serviço de atendimento. E você, no seu próprio atendimento, uma breve buzinada sobre isso. As pessoas estão agoniadas, é sexta-feira, é carnaval. Mas no seu próprio atendimento você é ruim. Você já perde o seu lead aí. Porque, querendo ou não, quem falou com você é seu lead, né? Sim. E aí você já perde o seu lead aí, assim. Eu fiquei tão chocada, a pessoa até botou print, cortou ali os dados, mas era assim: oi, fulano, tudo bem? Eu sou fulana. Olha, eu estou em busca de um profissional para ficar na área, para compor a equipe de atendimento da minha empresa, nananã. E eu queria saber se a gente poderia marcar uma reunião para conversar, ou se você prefere mandar o seu currículo para eu dar uma olhada. A pessoa foi super simpática. E aí a resposta foi: ok, vou mandar o currículo. Não teve, oi, fulano, tudo bem? Que bom que você se interessou. Eu não vou nem comentar muito, porque nós vamos ter um episódio falando sobre experiência, a importância da experiência. E essa questão do atendimento entra muito na experiência, mas eu fico já me coçando aqui para falar tanta coisa, porque eu estou agora com uma consultoria de atendimento e vendas.
né? E aí, quando você ajusta o foco para uma coisa, você só enxerga isso. Então, em todo lugar que eu vou, aí as pessoas começam a chegar para mim relatando coisas de atendimento ruim, tanto presencialmente quanto no WhatsApp, e assim, vários cases de insucesso, viu, minha gente? Esse é um ponto, assim, crítico, tanto que, além da consultoria que eu tô agora, que ela é até mais voltada para quem tem negócio físico, né, ambiente físico, eu acabei decidindo colocar dentro da mentoria de vendas que eu estou preparando para lançar em breve um ponto específico sobre ensinar a empreendedora a atender os clientes dela, principalmente através do WhatsApp, que é por onde o meu público de mulheres empreendedoras da mentoria mais atua. O atendimento ali no WhatsApp e no direct, porque é um ponto hipercrítico, mas a gente fala melhor disso quando a gente falar de experiência. Mas realmente Uma mentoria de sucesso. Exatamente. O ponto, sabe, os erros, eles já começam por aí, né? Que é uma coisa que a gente colocou para falar sobre quais são esses erros que podem comprometer alguns deles, né? E essa questão do atendimento, ela é muito também, Rai, e eu não estou falando isso da minha cabeça, é de conhecimento de cases, né? De casos assim reais. É muito uma falta também, que é um primeiro erro que a gente colocou para trazer aqui, de organização. Né? Ah, Kel, mas eu trabalho sozinha, é muito difícil atender as pessoas e ter um atendimento legal, tem hora que está pegando fogo. Se você tem uma organização prévia de como você tem que atender, rotina. Exatamente. Isso Raivosa facilita a escapou, sua perdão. vida. Raivosa deu uma escapada aqui, desesperadora. Tomei até um gole de café. Mas é exatamente isso, tem uma rotina, organize a questão do atendimento, porque na hora que estiver pegando fogo, você tem ali uma trilha para seguir. E assim, o seu cliente sabe que você pode errar em algum momento, só que não pode ser toda hora. Sim. Imagina quantas vendas essa pessoa aí não perdeu por conta desse atendimento. E ela nem sabe, o pior é isso, é que ela nem sabe. Ela simplesmente acha que o cliente deixou de falar com ela ou comprou do concorrente. E não sabe por quê. E é até difícil para a gente, assim, honestamente, acreditar que não sabe, né? Porque quando a gente trabalha, né, a gente faz, cara, como? Como é que você faz isso? Como é que você trata as pessoas assim? O que eu digo que ela não sabe, Rai, assim, não que ela, se ela parar para analisar, ela percebe. Só que ela tem tanta falta de organização que ela não consegue. Sabe quando a pessoa tá ali, que ela não se percebe no que está acontecendo? Se ela parar, alguém chamar ela, uma mentora, uma Rai da vida, chamar ela e diga, querida, senhora, venha cá, sente aqui, o que é isso aqui? Aí ela, meu Deus, eu não acredito. Ela vai fazer isso, que eu já vi isso acontecer ao vivo na minha frente. Gente, eu não acredito que eu fui essa pessoa que eu atendi desse jeito. Mas é porque, sabe? É essa falta de saber o que é que está acontecendo. É a falta da educação em empreendedorismo. É a falta de uma educação em gestão de tempo. É uma falta de uma educação em gestão financeira. E tem tantas bases educacionais que a gente precisa trabalhar sobre que, infelizmente, por vários N motivos, as pessoas não trabalham, mas é complicado. E aí, assim, beleza, falta de organização. Então, como é que eu consigo organizar isso? Sabe uma coisa que eu digo para as minhas mentoradas que é o básico? O que é que de manhã, abrir o computador, o que é que você faz todos os dias? O que é que você precisa fazer todos os dias? Isso é a sua rotina básica. Ah, eu preciso checar minha caixa de e-mail, eu preciso checar meu WhatsApp, eu tenho uma meta de fazer 2 stories por dia, eu preciso, enfim, pronto. Isso é a primeira coisa que você vai fazer quando você abrir o computador, se você trabalhar com computador. Se não, uma coisa que eu recomendo tenha isso em um lugar fácil, tipo celular, o próprio bloco de notas de celular. Lista ali. E aí, quando você conseguir, né? Quando você. Eu perdi a linha de raciocínio.
Gente, É porque raiando ao vivo. Você estava falando sobre como melhorar esse ponto da falta de organização nessa construção de processos, de rotinas. E aí uma coisa que eu falo, lembrei agora, se você não vai abrir seu computador, bote no seu celular, e aí bote lá eu sei que quem tem Android também consegue fazer isso, tá? Mas, por exemplo, quando você abre a tela do meu celular, ó, aqui é meu calendário, aqui é a minha caixa de entrada do Notion, e aqui é a página da empresa. Isso aqui é o foco empresa. E aí, eu quando quero, ok, minha rotina, eu vou pelo celular, eu clico no celular, já vou dando check lá nas caixinhas que tem. Eu uso o Notion para me organizar, mas você pode usar o lugar que for mais eficiente para você, o que você preferir. E aí tem essas rotinas. Depois que você fizer isso, e eu costumo dizer que é o seguinte: quando eu abro essa rotina, eu não saio executando tudo de cara. Tipo, checar os e-mails. Eu vou lá, checo os meus e-mails. Se tiver algum para responder, eu respondo. Se não, se tiver os que excluir, eu excluo, tal. Aí eu vou para o WhatsApp. Aí eu dou as primeiras respostas para todas as mentoradas, né? Ou para todo mundo que falou comigo no WhatsApp. Aí eu sigo para o próximo passo. Aí vou fazer os stories. E aí você vai seguindo nessa rotina. Quando você terminar, aí você parte para as próximas coisas. Aí você vai ver a sua lista de tarefas e vai executar ela. Aí você vai ver as suas prioridades do dia. Aí você volta para responder quem te respondeu, porque você deu a primeira resposta, a pessoa vai mandar uma resposta de volta. Normalmente é assim. Aí sim, depois que você terminou a sua rotina inteira, que você já abriu o primeiro contato, você volta para responder ela, porque senão você se esquece, se perde no tempo ali. Então tem que também ter uma noção de como é que funciona para você, sabe? Tenha processos claros. Atualmente eu estou desenvolvendo o Burn Book eu acho que são 4 mentoradas, 4 ou 5 mentoradas. E aí, o de Dona Kel também. E aí, basicamente, uma coisa que eu fiz foi, eu tenho uma estrutura de Burn Book que aborda tudo que eu posso trabalhar dentro de um brand book. Um manual de marca, o nome disso. Então, tem tudo que aborda ali. Essa estrutura criei, deixei na minha identidade visual, mas quem fez identidade visual comigo recebe na identidade visual da pessoa. E além disso, quem não fez, a seção de identidade visual não vai aparecer ali. Vai ser uma outra seção. Tudo bem, mas eu já tenho essa base pronta. Quando eu vou fazer os pré-posicionamentos, eu já tenho ali o meu processo. Primeiro eu tenho que colher esse material, depois eu tenho que processar esse material, depois eu tenho que gerar um arquivo, depois eu tenho que fazer A, B, C, D, E. Então eu já tenho ali o processo desenhado, sabe? Eu já tenho ali o meu script. Então, é isso. É o que você pode fazer para facilitar a sua vida. E isso vai me ajudar lá na frente, se um dia eu contratar uma pessoa para trabalhar comigo nessa parte. Né? Se um dia eu chamar alguém para dizer, olha, vem cá, vamos estagiar nessa área de branding, e aí para mostrar ela como é que você gera, você cria pré-posicionamentos. Então, eu já tenho esse processo alinhado e eu não preciso me preocupar quando a pessoa chegar lá. E aí, Kel, a gente vai entrar num outro pequeno detalhe, que é uma coisa que a gente já conversa, não tem talvez tanto a ver com o assunto, mas eu acho que pode ser um erro também, né? Você contratar alguém, não ter esses processos e achar que a partir do momento que você fala uma vez para a pessoa vai saber de tudo. Isso você além Isso, além de uma postura amadora, é uma postura anti-liderança, né? Porque falta liderança nessa pessoa, né? Ela não tem essa noção de que a equipe dela, quem ela contratar, ela vai ser o espelho dessas pessoas. Então, a forma como o líder, o gestor da empresa, ele se comporta, reflete diretamente no comportamento de quem está ali subordinado a ele, de quem está trabalhando para ele e com ele também. Isso, exatamente. Essa é uma postura extremamente perigosa para o negócio e também é um erro, sabe? Como eu comentei aí da pessoa que mal respondeu, a pessoa que fez esse stories, ela levou isso como um tratar mal.
o atendimento foi ruim, eu fui tratada mal. E esse é um outro erro. Você tratar mal os seus stakeholders. Não estou falando só do cliente. O que é stakeholder? A gente já conversou sobre isso aqui, mas bora só relembrar. É todo mundo que vai influenciar direto ou indiretamente a sua marca. É todo mundo que vai ter algum poder. Então, a gente tem um fornecedor, a gente tem cliente, a gente tem os influenciadores da marca. Então, todo mundo que de alguma forma vai afetar a sua marca são os stakeholders. Se você tratar alguém mal, cara, marcas que passam 180 dias para pagar um influenciador. Para que você contratou então? Se você não tem dinheiro para pagar ali na hora. Ai, Raiane, mas são marcas grandes que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Beleza. Mas assim, o influenciador deixa de querer trabalhar com a marca. Eu tenho algumas amigas influenciadoras que já me disseram: parei de trabalhar com marca X porque eles pagam em 90 dias, em 180 dias. Cara, você trabalhar para receber daqui a 6 meses? E eu sei que muita gente acha que não é tratar mal, mas sabe? Tem uma história muito boa que eu não lembro se eu já contei aqui no podcast, mas é a história de um professor meu. Ele foi atender um cliente, ele ia fazer um projeto de branding para esse cliente, e ele chegou para a reunião. E ele chegou na hora, assim. Eu não sei se é um padrão de gente da área, mas todo mundo que eu conheço que trabalha na área de branding é bem Caxias com horário. Então, se você marcou com a gente às 10, a gente vai chegar às 10. Pelo menos 10 pessoas que eu conheço. E eu me incluo nisso, né? Mas ele chegou lá para a reunião. O cara tinha ido almoçar e ainda não tinha voltado. Eu acho que ele tinha marcado a reunião às 2 da tarde. O cara foi almoçar e não voltou. E deu 2h10, 2h20, 2h30, 2h40. Aí ele foi falar com a secretária. Isso ele estava presencialmente na sede da empresa. E ele foi falar com a secretária. A secretária, é porque fulano ele faz isso mesmo, para gerar um nível de ansiedade. Aí ele fez, tá bom. Ele adicionou 40% a mais no preço do cara. Do preço do serviço, que já não ia ser barato. Porque ele sabe o valor do tempo dele, né? E ele tem que mostrar para as pessoas isso. Assim, é um ranço com isso, sabe? Um ranço e ele muito colocou forte. E ele colocou uma cláusula que é o de atraso. Então, a cada vez que o cara atrasasse mais do que 20 minutos para as reuniões que iam ser precisas, ele tinha que pagar 10% do contrato, que não era um valor barato. Aí muita gente olha na hora. Muita gente olha e fala, tá, mas pra que isso? Pois perde teu tempo aí, besta. Com gente que não sabe te valorizar, né? Perde tempo, perde dinheiro. O tempo que você perde esperando uma reunião de uma pessoa dessa, ou esperando para atender uma pessoa dessa, você poderia estar prospectando outros clientes, você poderia estar atendendo outras pessoas, você poderia estar fazendo tanta coisa, sabe? Então, assim, se as pessoas não têm bom senso, a gente precisa saber se posicionar. Sabe? A gente precisa saber se valorizar, se elas não conseguem entender que o tempo das outras pessoas tem valor. Já dei uma pistolada também, que isso aí me deixa muito arretada. Na moral mesmo. A gente tá deixando que é o pistola e raivoso vazar nesse episódio, carnaval. Né? Aquelas. Por isso que eu disse, tem muita gente que acha que tratar mal é só ser grosseiro, arrogante. Eu ia dizer grude, mas era rude. Arrogante. Mas deixa a disléxica, ok? Mas não pequenas ações. O cliente pode ter, o cliente, o fornecedor, enfim, o stakeholder da marca, pode ter uma percepção de que está sendo tratado mal. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Uma outra coisa que eu acho que bate um pouco com o que a gente falou do comprometimento de prazos e etc., é não valorizar a própria palavra. Isso. Né? A dizer, fulano, eu faço isso, eu entrego isso, ou então nessa data, nesse prazo, e aí some. E aqui eu vou soltar uma fofoca, que isso acontece muito no mundo social media. Eu aponto o dedo bem, porque eu já estive lá dentro. E eu já recebi também muito cliente, clientes bons até, dizendo, não, fulana se comprometeu com isso e sumiu. Não entregou o que tinha prometido.
Isso afunda você também. Pois é. Aquele minuto de silêncio constrangedor. Não, lembrando de situações, eu lembrei que uma amiga uma vez me contou que ela... Engraçado, que é uma história de um perrengue, eu acabei de lembrar. Ela contratou uma pessoa para fazer uma página de vendas para ela, para o produto dela. Ela contratou essa pessoa, ela pagou essa pessoa, a pessoa sumiu, não deu mais resposta e simplesmente não entregou a página de vendas dela. Assim! É sobre... Eu não sei como Amouras, contem aqui embaixo se esse tipo de coisa já aconteceu com vocês, porque assim, por mais que eu ouça histórias desse tipo, às vezes eu ainda fico surpresa, digo, gente, mas não é possível. Como é que a pessoa consegue? Eu já tive aquele parecido, né, assim, similar que eu já te contei, que é o que era aquele da moça da consultoria de imagem, né? Que Sim. sumiu e não entregou tudo. Mas existe, por incrível que pareça. A gente acha que A não. pessoa, gente, a pessoa simplesmente pega o dinheiro da outra, gera uma expectativa, diz que vai fazer, faz todo um briefing, tudo que precisa. E não entrega e some, não responde o WhatsApp, não fala mais. Não, o pior, não era uma pessoa de outro estado, de outro país, desconhecida. Era uma pessoa que ela conhecia, era uma pessoa que ligeiramente convivia com ela. Quer dizer, enfim, não honra a própria palavra, né? Uma pessoa que não honra a própria palavra, ela honra o quê? Ela honra o Cara, compromisso com quem? eu lembrei agora de uma história de mentorados meus que entraram na Ressurgir. E aí a mentoria Ressurgir, na época, eu já tinha esse filtro de só fazer identidade visual para quem era mentorado da Ressurgir. Mas aí eu ofereci, eu disse, olha, eles estavam querendo mudar tudo, enfim. E aí eu ofereci e disse, olha, a gente pode fazer isso aqui dentro do processo e etc. Vocês querem, a gente vai para o trabalho de fulana, que a gente já está admirando há muito tempo, que já teve várias coisas boas, a gente já teve vários feedbacks, muita gente já fez com ela, tal, não sei o que, vamos para fulana. Beleza, de boa. Quando eu entregar o print book para vocês, vocês entregam para ela e ela tá livre aí para fazer a identidade visual de vocês. Beleza, beleza. Eu entreguei o brand book, a pessoa voltou com a identidade visual depois de um mês. E aí ela voltou com a identidade visual e não estava do jeito que os meus mentorados queriam. E aí eles mandaram para mim, pediram minha opinião. Enfim, todo o processo eu fiz muito, muito próximo de opinar na questão da paleta das cores, que fazia mais sentido para a marca, no melhor símbolo, os ajustes. Então, querendo ou não, não sei se eu passava para eles passarem para ela, né? Não sei se ela ficou meio assim, porque tinha uma outra pessoa que era uma profissional pegando no pé em certas coisas, mas eram coisas básicas, sabe? Tipo, era alterar um pouco a cor, clarear um pouco. E aí ela não gostou. Enfim, eu sei que ela entregou a identidade visual. As pessoas ficaram de retornar para ela pedindo as alterações, pediram e ela sumiu por 2 meses. Voltou dizendo que não tinha feito porque tinha pego um outro projeto maior e tinha ficado presa no outro projeto e não tinha conseguido entregar. Que ela ia mandar as alterações em até um mês. Veja, isso já estava quase 6 meses rolando. 6 meses para uma identidade visual. 6 meses. E aí eu sei que no final das contas eles mandaram uma mensagem para mim dizendo: "Hi, você pode fazer a identidade visual da gente, a gente odiou e tal, tal, tal". Aí eu comecei a desenvolver uma coisa, mas eles ficaram tão traumatizados que eles desistiram. Eles desistiram da mentoria. Foi tão estressante o processo para eles que eles desistiram. A gente já tinha feito boa parte, a gente estava, tipo, sei lá, faltava 2 sessões para terminar. Eles desistiram da mentoria
eles desistiram da identidade visual. Aí, depois de um tempo, eu entendi a situação deles, eu dei essa flexionalizada, mas depois eles voltaram, concluíram as 2 sessões. A mente da disléxica aqui, tipo, essa palavra existe mesmo? Flexibilizada. Flexibilizada, muito obrigada. É bom que todo mundo já está avisado. E aí eles voltaram, a gente finalizou as 2 sessões, mas eles nunca usaram a identidade visual. Eles nunca usaram o nome novo que eles tinham escolhido. Eles, inclusive, se afastaram das redes sociais. Nossa. Então, veja o que uma falta de comprometimento, uma não valorização da palavra fez com eles, né? Mas, Exatamente. enfim, vamos para o nosso próximo tópico, que tem muitas coisas para falar aqui. Não, mas assim, é muito interessante isso que você falou, esse exemplo que você trouxe, né? Os exemplos que a gente está trazendo aqui, justamente porque lá no começo a gente começou a falar, lá no começo a gente começou a falar. Lá no começo a gente falou sobre, né, essa questão da mentalidade, do compromisso, da postura. Então, assim, não é uma postura que só impacta naquilo que você está fazendo. Você entrega um serviço, você entrega um produto e isso impacta a vida das pessoas. Então, qual é o impacto que o seu negócio, que o seu trabalho está gerando na vida das pessoas? Esses exemplos são ótimos para a gente entender a dimensão daquilo que a gente faz. Né? E como isso pode ser muito positivo e muito encantador, e como pode ser também extremamente negativo, a ponto de traumatizar um outro profissional. E aí, já puxando justamente o que a Rai estava falando, esse próximo ponto, que é um ponto, eu acho que é até muito falado, né, Rai, mas pouca gente compreende e usa da forma correta, Isso. Que é o planejamento e as metas. Planejamento em todos os sentidos, mas principalmente no financeiro, e ter as metas. Né? Porque o financeiro a gente não tem como correr, é o que sustenta o nosso negócio nesse mundo que a gente vive. Isso. Né? Então a gente precisa ter esse controle e ter metas para saber onde quer chegar. Se você não tem metas, aonde é que é literalmente isso. Se você não sabe para onde as metas são, para onde você quer levar a sua empresa. Se você não tem elas, como é que você sabe que você está levando elas para o lugar certo? Que você está levando ela para algum lugar, no fim das contas. Se você não tem um planejamento financeiro, como é que você vai conseguir investir assertivamente para o desenvolvimento da sua empresa? Sabe? Então, são 2 coisas que andam muito juntas, e a gente já fez um episódio aqui só sobre o financeiro. Eu não me recordo do número do episódio, já eu pesquiso. Mas a gente já fez um episódio aqui só sobre o financeiro com a maravilhosa Elaina. Mas se você... O básico precisa ser... O básico bem feito funciona. Isso é uma coisa que eu grito 400 vezes. Um controle de gasto, o que é que entrou, o que é que, um fluxo de caixa, o que é que entrou, o que é que saiu. Anota num papel. Papel não é um sistema de gestão. Também não é organizado, porque você pode perder o papel. Mas anote, pelo menos em algum lugar, para você começar a criar esse hábito. Então, faça esse fluxo de caixa. Entenda como é a precificação correta para você colocar um lucro assertivo para a sua empresa. Né? Consiga tirar o seu prolabore e não tirar tudo que entra na sua empresa. Eu sei que isso no começo é difícil, e assim, como eu disse naquele episódio, várias vezes eu já tirei o dinheiro inteiro, mesmo tendo consciência, já sabendo, mas eu precisava. Então eu tirei e tá tudo certo. Mas chega um momento em que você consegue controlar. Que você consegue, isso aqui entrou tanto, saiu tanto. Quantos são os custos fixos? Quantos são os custos variáveis? Você pode ter noção. Eu sei que eu pago o Google todo mês e é R$70. Todo dia cobra R$70 lá na minha conta. Isso é um custo fixo. Então, ter essa noção e esse controle financeiro, o mínimo que seja, é fundamental para o crescimento saudável e sustentável da sua empresa. Quando você tem metas, isso facilita ainda mais.
A minha meta do primeiro semestre, dentro do meu produto Ressurgir, é ter 3 mentoradas. Veja, eu sei que eu preciso conseguir 3 mentoradas. Como é que eu vou fazer isso então? E aí é onde entra o planejamento estratégico, é aí onde entra a questão de você ter uma estratégia de comunicação, uma estratégia de vendas. Então, sem essas duas coisas, como é que você vai crescer seu negócio? De forma assertiva. Você pode crescer organicamente, mas vai chegar lá na frente, isso vai morder você de volta. E eu digo o seguinte, Rai, essa questão do planejamento, da gente precisar sentar para fazer isso, é uma coisa que, assim, no começo, principalmente essa questão financeira que você falou, no começo a gente não consegue fazer tão bem, mas a partir do momento que você tem a consciência, a partir do momento que você sabe como você precisa fazer, você, como líder do seu negócio, você precisa ter essa autorresponsabilidade de eu preciso fazer do jeito certo, porque senão isso se torna o seu padrão de gestão. O seu padrão de gestão é desorganizado, é não ter controle financeiro, e isso vai se arrastando por anos e anos, minha gente. E você só começa a enxergar muitas vezes o prejuízo quando literalmente a água começa a bater na bunda. Quando começa o dinheiro a sair, a faltar, a não chegar. Exato. Porque existem certos tipos de negócio que, às vezes, eles até conseguem ir por muito tempo sem uma parte de gestão, de planejamento bem estruturado. O dinheiro está entrando, a coisa está acontecendo. Mas aí acontece uma pandemia, aí acontece uma crise no mercado, e aí é quando a gente vê, minha amiga, quem tem a estrutura e quem está completamente desestruturado e perdido. Que é muito mais difícil passar por esses momentos. Então, essa é a importância de você sentar sua bunda na cadeira e você fazer o tal do planejamento. Ai, Kerlane, é um saco. É um saco. Mas é necessário. É super necessário. Vai te poupar recurso no futuro, vai evitar que você cometa erros, vai minimizar a possibilidade de você ter grandes problemas, né? Então você acaba de fato ganhando. Uma coisa que eu disse lá no Rumo e que eu repito, porque muita gente acha que eu amo fazer toda a parte de gestão e gerenciamento da minha empresa. Amo ensinar isso. Na verdade, eu aprendi porque eu precisava. Eu aprendi porque eu queria ter um negócio sustentável. E eu percebi que essa era uma demanda do mercado também, sabe? Mas eu não amo. Hoje em dia, ser organizada já virou natural. Mas teve uma época da minha vida que eu odiava, mas eu sabia que se eu não fizesse, eu ia me lascar. Então, assim, vamos tirar essa coisa. É aí que entra a responsabilidade, é aí que entra a postura. Se tem que fazer, tem que fazer. Gostando ou não, você tem que fazer. Então, faça. E faça bem feito, para você não ter o retrabalho e ter que fazer de novo uma coisa que você já não gosta. Entendeu? Então, é isso que eu, às vezes, muitas vezes, eu paro e penso, ok, eu odeio fazer isso. Mas eu não tenho que fazer? Então, deixa eu fazer isso direito, concentrada. Porque se eu tiver que fazer de novo, eu vou ficar muito puta comigo. Então, assim, vamos, né? É isso. Eu acho que isso resume bem tudo que a gente falou até aqui de você não gosta de fazer algo, você não quer fazer algo, mas você empreende e você precisa fazer esse algo. Então, tem a responsabilidade, a postura. E eu acho que esse ponto aí que você falou é o ponto central dessa construção dessa mentalidade. Parece muito óbvio, parece muito clichê, mas é você entender que você vai precisar fazer as coisas que você também não gosta. Você também vai precisar fazer elas, né? Porque a gente até agora falou de todos esses problemas, mas aí você pode estar do outro lado se perguntando, tá, e como é que eu começo a construir essa mentalidade empreendedora forte, que vai levar o meu negócio para frente, que vai tirar essa skin amadora e vai me dar a pele de profissional, de fato, com o meu negócio. Eu acho que esse é o primeiro ponto, esse que Rai falou, é você entender que você vai ter que fazer coisas que você não gosta, e é isso aí, minha irmã, tem que fazer. É a vida. A gente na vida faz tudo que a gente gosta, não faz.
Exatamente. Se você tem um objetivo, se você tem um lugar onde você quer chegar, você vai precisar fazer coisas que você não gosta. E aí, o primeiro ponto que a gente colocou aqui, fora esse que Rai falou, sobre como construir essa mentalidade, ele tem muito a ver com o exemplo que ela trouxe aqui e o que eu falei sobre o atendimento. Ou seja, profissionalismo na comunicação. Como é que você se comunica com os seus stakeholders? Como é que você se comunica com o seu público? Né? Como é a comunicação da sua empresa? Ah, mas sou eu sozinha, eu falo no WhatsApp, eu faço story. Faça de uma maneira profissional. E muita gente confunde, Rai, eu acho que você vai falar disso muito melhor do que eu. Muita gente confunde profissionalismo com ser uma pessoa chata, engessada, rígida, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Se tu tava falando aí, uma coisa que eu tava pensando era, imagina a diferença veja, os dois pontos aqui. Uma pessoa vem falar comigo em busca da Ressurgir. Olha a diferença de: oi, Rai, tudo bem? A mensagenzinha que tem lá no meu WhatsApp é oi, Rai. Assim que a pessoa entra, vai oi, Rai. Geralmente é esse oi, Rai que eu recebo e depois vem falando um pouco da pessoa. Oi, Rai, essa é a minha necessidade. Imagina eu responder: oi, fulana, a Ressurgir é tanto. Oi, fulana, tudo bom? Muito obrigada por ter me procurado. Eu agradeço a confiança. Vai ser um prazer enorme guiar o seu negócio nesse processo. Claro, eu posso te falar mais sobre a Ressurgir, mas antes, deixa eu entender melhor a tua situação. Onde é que tu tá? Qual é o teu momento de negócio? Por que exatamente você está procurando a Ressurgir? Para poder entender também se esse é um produto eficaz para você. Veja, aqui eu trouxe para a pessoa o profissionalismo de ouvir ela, querendo ou não, porque eu não só joguei a informação em cima dela. Isso aqui tem toda uma construção de relacionamento com a pessoa. Então, veja, aqui eu fui profissional, aqui eu fui chata. Aqui no oi, tudo bem, na conversinha, profissional. Aqui no oi é tanto, eu fui chata. Eu não gerei conexão com a minha persona. Então, veja, não é que para você ser profissional você precisa ser direto, que muita gente. Os gurus enfiaram isso na cabeça de muita gente. Desculpa, gente, a raivosa deu uma borbulhada. Foi aqui que você viu nesse momento que é um conflito entre a Rayane tentando controlar e a raivosa tentando sair. Balbuciei coisas assim que ninguém entendeu nada com nada, mas isso é muito uma questão de muitos gurus que colocaram no mercado. Você precisa fazer com que as pessoas não percam o tempo delas, seja reto, direto e nananã. E não é assim que funciona. Kel tá aí mais do que ninguém para me falar do que vendas é relacionamento. Ah, é tanto. Como é que essa pessoa vai ser útil na minha vida? Será que essa pessoa é realmente que ela mostra no Instagram? Eu acho que essa é uma questão de. Eu fiz uma pesquisa recentemente e foi mais ou menos isso. Eu estava ajudando uma amiga a fazer uma pesquisa, e aí eu tinha que falar com alguns estabelecimentos. Acho que eu comentei isso contigo, não foi, Kel? E aí a pessoa falou, tipo, tenho esse horário disponível. Oi, fulana, tudo bem? Então, eu queria saber se você faz tal serviço e qual a tua disponibilidade. A pessoa respondeu com, eu tenho esse horário disponível, depois de 3 horas quase. E aí depois, quando eu disse que tudo bem, obrigada, ela não tentou me resgatar, ela só fez tipo, ok, tô aqui esperando. Tem gente que enxerga isso como profissionalismo. Mas isso, na verdade, é chatice e amadorismo. Isso é perder cliente, né? Porque assim. Toquei no ponto, eu olhei pra cara de que ela tava assim, ó, borbulhando, que a pistola vem aí. Isso é não saber vender, né? Porque se no primeiro contato você já trata a pessoa com essa displicência, mas é aquilo que eu falei. Infelizmente, existem muitos empresários, empreendedores que só se atentam para isso quando a água começa a bater na bunda, quando o cliente para de vir, quando o dinheiro para de entrar. Aí, o que foi que aconteceu? E às vezes, meu amor, tá no detalhe ali do WhatsApp que você fala no dia a dia. E você não se ligou.
né? Então, quanto mais a gente fala, mais a gente encontra situações para falar, né? E eu acho que um outro ponto... Pode falar. Não, eu ia dizer, e aí a gente vai... E assim, eu tô pensando nas pautas dos próximos episódios e a gente vai repetir essas histórias de novo e a gente vai... E eu tentando me controlar aqui, pensando, não, tal episódio é sobre isso. E aí, profissionalismo, né, na hora de se comunicar, e aí puxando aquilo que a gente já falou, responsabilidade e compromisso, né? Ter responsabilidade, ter compromisso com o que você fala, ter aquela disciplina de cumprir as promessas que você fez, não deixar as pessoas na mão, pelo amor de Deus. Desculpa interromper, mas é que eu lembrei de um outro ponto do profissionalismo na comunicação. Sabe uma coisa que já me fez não fechar venda? Tipo, não eu, mas assim, eu como cliente, né, da outra pessoa. Erro de português. Sério? Ou então... Não, mas assim, é porque assim, imagina a seguinte situação. Você fala com a pessoa e a pessoa responde e você não entende o que a pessoa falou. Porque ela falou numa tirada, não tem um ponto, não tem uma vírgula, não tem um traço, não tem uma respiração, não tem palavras que eu não consigo entender o que significa por causa de abreviação. É uma coisa você abreviar um VC, um HJ, um PQ. Outra coisa é você abreviar umas palavras que tipo não dá para entender assim. SQB. Depois eu descobri que é sim que bom. Não. Essa pessoa então... é o quê? Alfa? Geração alfa é? Porque, pelo amor de Deus. Não. Então, vamos... Só um segundo, minha gente. Deixa eu pegar... Aí ela não sabe pra onde ela vai. Ela tá assustada, tá passando outro broquinho. Aí ela tá entre eu e o pai, entre eu e o pai, entre eu e o pai. A pobre tá lascada esse fim de semana. Mas, enfim. E aí, eu já não fechei venda por causa disso. Assim, se eu não tô conseguindo me comunicar com a pessoa agora, se eu não entendo o que é que ela fala, como é que eu vou conseguir me relacionar e entender depois? E, honestamente, diminuir a percepção de valor para mim. Quando eu tô falando de erros gramaticais, veja, eu não tô dizendo para que você não pode escrever de novo um VC, um HJ, um PQ. Não, eu tô dizendo você não conseguir compreender. E eu vou falar uma coisa. Era uma médica. Então, isso, sabe, como um todo, é péssimo. Mas era isso, eu lembrei disso agora e pensei em falar. Mas a gente pode voltar para o e assim, eu sei que tem gente que vai ficar, mas peraí, não fechou, deixou de comprar. Deixa, gente. Deixa. A pessoa deixa de comprar, porque é aquilo, é o primeiro contato, é aquele relacionamento ali. Se você não se sente bem, às vezes a gente deixa de comprar as coisas e a gente não sabe nem por que a gente não comprou, não escolheu aquela pessoa, aquele profissional, aquela empresa. E às vezes são coisas como essas, né, que incomodam a gente, que fazem a gente não se sentir bem, e a gente simplesmente decide que não vai fechar com aquela pessoa por isso. Ou às vezes nem, não gostei, não sei, alguma coisa que eu não gostei. E é esse tipo de situação. Desculpa, gente, eu tava pegando meu mumutinho aqui. Não, eu fiquei assim. Eu fiquei exatamente observando, porque foi todo um afastar quem tá não vendo, né? Quem tá assistindo o vídeo. É que ela tá rolando a minha cadeira assim, ó. Ó. Não, e ela tá gigante, né? Porque assim, se as pessoas Oi, gente, que assistem... eu tô falando com vocês. Se vocês sentirem um fungado no microfone, fui eu. E eu tava falando com vocês. Se as pessoas que assistem desde o começo notarem, colocar um vídeo do lado do outro para ver o tamanho dela, que agora ela entra no vídeo e ninguém mais vê nada, só ela. Ninguém me vê. Se eu ficar aqui, ó, não dá para ver. Não dá para ver. Não sei nem se dá para ouvir. Dá para ouvir, sim.
meu Dá pra ouvir, sim. mamutinho, mas a bichinha, ela vai sofrer horrores nesse fim de semana. E olha que a gente Mas vai dar treinou tudo ela, certo. botou marchinha de carnaval para ela se acalmar, mas ela tá aqui atacada. Enfim, voltemos. Mas vai dar tudo certo. É a primeira experiência dela, ela vai se acostumar. No que vem, ela tá toda trajadinha de ir pro bloquinho. Sim. Enfim, só fechando essa parte, né, de construção de mentalidade, porque a gente falou do profissionalismo da educação, eu comecei a falar da responsabilidade e compromisso, que é essa questão que a gente já comentou também, né, de ter disciplina, ter compromisso, cumprir suas promessas, não deixar as pessoas na mão. Esse exemplo que Rayane trouxe do professor dela lá de branding, né, respeitar o tempo das pessoas, respeitar o trabalho das pessoas. Tem uma coisa que eu acho que é de uma hipocrisia gigante, principalmente no universo onde eu estou inserida, que é o universo do empreendedorismo feminino. Ah, porque sororidade. Ah, porque vamos apoiar umas às outras. Comece respeitando o horário das pessoas. Comece respondendo às pessoas direito. Né? Comece valorizando o trabalho da sua colega. Comece pagando corretamente, honrando o compromisso financeiro com o empreendimento da colega. Né? Vai Quem não fazer reconhece? networking, marca uma reunião pós networking, compareça à reunião. Exatamente. Né? Avise, informe. Do mesmo jeito que você tem a vida corrida, que tem tantos afazeres, a outra pessoa também tem. Né? Então, assim, comece a ter essa postura de responsabilidade e compromisso, que isso vai transmitir para as pessoas o seu profissionalismo e, portanto, aumentar a percepção de valor do trabalho que você faz, né? Aumentar a chance da pessoa querer trabalhar com você e de você atrair pessoas que estão se comportando como você também, né? Com uma postura profissional. E aí um ponto muito importante também, que tem tudo a ver com o planejamento, com as metas, é essa questão da visão de longo prazo. Né, da rotina, da organização, do saber onde você quer chegar, de ter suas metas. São essas atitudes que constroem o seu negócio no futuro e a reputação do seu negócio. É uma coisa que Rayane fala muito, inclusive, em questão da gestão da marca, né? A reputação que você está construindo. Como é que as pessoas estão te enxergando, Exatamente. percebendo, como é que o mercado está enxergando a sua marca, o seu negócio. E mais uma vez, vou ser repetitiva. Ah, porque eu sou sozinha. Ah, porque eu não tenho equipe. Você é uma empresa, você é uma marca. Independente, o seu cliente não quer saber se você trabalha sozinha, se você tem uma equipe, ele quer saber que ele te comprou alguma coisa e que você tem que entregar. Então, tenha compromisso, se planeje, se organize, tenha uma rotina, né, para que você não comprometa a entrega que você está fazendo para o seu cliente. Então, eu acho que esses 3 pontos resumem muito bem como construir essa mentalidade e, por fim, a melhoria contínua. Buscar sempre aprender, buscar sempre melhorar aquilo que você está fazendo. Como a Rayane deu o exemplo lá do planejamento. Do controle financeiro. Eu não tenho planilha, eu não sei usar planilha, eu não tenho nenhum sistema. Você tem o quê? Você tem um papel, uma caneta hoje, é um caderno. Pronto, compra um caderno só, centraliza as informações no lugar. É o que você tem hoje. Comece por aí, mas não se acomode aí. Procure Isso. melhorar, procure alguém que possa te ensinar, que possa te orientar para que você vá melhorando. É a mentalidade do crescimento, é não fazer com que a exceção ou o contexto que você tem hoje se torne uma regra e se torne o padrão do seu E negócio. vamos. E aqui, Kel, eu acho. Tá dando para me ouvir direitinho? Eu tô a 10 quilômetros do microfone. Porque panda agora no tamanho dela. Mas sabe uma coisa que eu pensei? Que esse aprendizado contínuo, ele também não pode ser a coisa da paralisia. Né? Vamos lembrar sempre do equilíbrio, que é uma coisa que a gente fala muito aqui. Tem gente que, eu vou aprender para ser melhor, eu vou aprender para ser melhor, mas nunca sai do canto, porque tô só acumulando conhecimento. Não, você aprende, aplica, erra, melhora. Aprende, aplica, erra, melhora. Muda. As coisas crescem. Né? Então, nessa parte do aprendizado contínuo é uma coisa extremamente importante para a vida da empreendedora e não é uma coisa que é para
não é uma coisa que é para travar você. Se lembre disso, é uma coisa que é para empurrar você, impulsionar você. Sim, Sabe? sim. E esse exemplo do controle financeiro que você deu é um exemplo muito bom disso na prática. Né? O controle financeiro é uma coisa que você faz diariamente. Então, se você vai aprender uma nova técnica, se você vai aprender uma nova forma de fazer, você tem que aplicar para aquilo funcionar e não simplesmente aprender e não colocar em prática. Né? Então, eu acho que é muito por aí essa questão que a gente fala do aprendizado contínuo, é aprender e aplicar. Uma coisa que eu sempre falo nos treinamentos, palestras, até nos conteúdos que eu faço. Amada, é aprender e aplicar, porque conhecimento ele não serve para nada se você não fizer alguma coisa com ele, ficar só dentro da sua cabeça. Eu acho que fechamos, né? Fechamos a nossa história de pira, né? Isso, temos história de pira hoje, podemos ir para ela, mas no geral no conteúdo fechamos. Deixa eu ver aqui para tentar ler só um segundo. Que agora eu tô a 10 quilômetros da minha mesa. Filha, só um momento. Vai lá pro colo do seu pai. Eu vou despejar ela, gente. Só um segundo. E ela tá bem tranquila, assim, sabe? E ela tá me Aqui é o chamando. meu lugar. Ela não Ó. quer ir. Deu pra ver? Ela não quer ir. Ela tá me chamando pra fazer carinho nela. Enfim. Perrengue já tive aos cachos. Histórias de pira. A gente vai vir com essa vinheta aí, se acalme, tá? Vamos lá. A história de pira hoje foi nos enviada no Instagram e eu gostei muito do perrengue já tive aos cachos. É uma expressão maravilhosa. Um que me marcou foi do meu primeiro empreendimento. Eu tinha feito aquele contrato de boca. É sempre o problema. E fechei uma parceria no consultório de psicólogos. Depois de 3 meses com a agenda lotada, com letras garrafais, recebo uma carta gentilmente me retirando. Recebo uma carta para gentilmente me retirar o quanto antes, pois elas não concordavam que eu realizasse esses tipos de procedimentos no consultório, com algumas palavras que me fizeram entender que elas estavam confundindo acupuntura com voodoo. O ano era 2008, 2009. Amiga, como assim? Acupuntura com voodoo. Como é que elas entenderam isso? E assim, essa história para mim ela tem tudo a ver com essa questão do profissionalismo e do amadorismo, né? Porque contrato de boca é um aprendizado muito importante para todas nós. Contrato de boca, gente, não funciona, não importa o seu tamanho, não importa se você está começando. Faça ali um contrato, né, mais básico que seja, mas tenha alguma coisa, nem que seja para dar essa percepção mesmo. Às vezes é mais uma percepção de que a coisa está ali registrada, é uma coisa séria, de que está tendo controle, um acompanhamento, para evitar esse tipo de problema, né? Para alinhar essa expectativa. Ai, complicadíssimo. Mas até agora eu estou tentando entender a acupuntura com voodoo, mas é isso. Gente, acho que é a coisa das agulhas, eu acho. Gente, pelo amor de Deus. Essa foi a nossa história de pira de hoje. Chegamos ao final do nosso episódio, né? Falando igual duas matracas. Muito obrigada quem está ouvindo a gente até aqui. É sempre um prazer enorme estar com vocês. Lá no @ do Pod Inspira, teremos novidade muito em breve, muito em breve, sobre o Workshop Rumo. Teremos oficialmente, dei spoiler, né, nos primeiros episódios, teremos o Workshop Rumo no dia 12 de abril, é um sábado. A gente vai começar ali, o horário ainda não está certo, mas provavelmente vai ser das 9 às 16, 15 ou 16. A gente vai conversar com vocês sobre branding, gestão, vendas, comunicação,
o básico bem feito, de verdade, né, Kel? Então, teremos a nossa primeira edição online, estamos ansiosíssimas para que isso aconteça. Vai ser um prazer enorme ter vocês lá também. Então, dia 12 de abril. Mais informações em breve no Instagram do Pod, @podinspira. Tem a minha rede social também, Rayane Sté, Rayane com Y e 2N's Sté, S-T-H-E, e a de Kel, @Kerlane Real, que ela é uma realiza. Vocês vão encontrar os episódios da primeira temporada e os 4 episódios dessa segunda temporada no YouTube, no Spotify, no Deezer. Então, compartilhem, comentem. É muito importante para o crescimento do podcast. E até o próximo episódio, até semana que vem. Beijos e tchau, tchau!